Amém? Graça e paz. Eu sou o seu irmão em Cristo, Douglas Ferreira, e quero na tarde deste dia compartilhar com você uma palavra de Deus que o Senhor colocara no meu coração. Amém? A palavra se encontra no livro de Ezequiel e uma palavra muito interessante, né? Eu não sei de que maneira o Espírito de Deus já falou ao seu coração, mas eu acredito que novamente ele vai falar de uma maneira que talvez ainda não falou. Amém? E lá no livro do Ezequiel, capítulo 37, a palavra do Senhor diz assim, ó: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Interessante que quando meditamos exatamente nesta palavra, nós vamos entender aqui já no versículo 1, que a mão do Senhor vai levar Ezequiel a um vale de ossos secos, né? Não é Ezequiel que está pedindo a Deus para ser levado, mas Deus está levando Ezequiel de uma maneira que nós não vemos na Bíblia o próprio Deus perguntando para Ezequiel se ele quer, se ele desejava, se era um propósito dele, né? A palavra, a princípio, ela está dizendo que a mão de Deus pega Ezequiel, e esse pegar aqui tem um sentido de pegar mesmo, de pegar logo, né? Não é perguntando, é pegando. A mão de Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel para um lugar que antes nunca foi ele, né? E olha só que interessante, porque Deus não pergunta para Ezequiel, ou não pede a opinião de Ezequiel, para saber se Ezequiel quer ir, se Ezequiel desejava, se era um propósito. Deus não pergunta nada a Ezequiel. A princípio, Deus pega Ezequiel em espírito, leva Ezequiel em um vale e mostra para Ezequiel o que ele então queria mostrar. E ali o Senhor vai fazer uma série de perguntas que sabiamente Ezequiel vai responder. Primeiro, o Senhor, mostrando a Ezequiel o vale de ossos secos, mostra para ele ali como é o estado daquele vale, como está aquele lugar, né? Ou seja, Deus está mostrando para Ezequiel uma situação que talvez à vista humana era irreversível, não teria chance, jeito, não teria mais como melhorar a situação, concorda? Porém, quando Ezequiel é levado, e eu torno a dizer, Ezequiel é levado por Deus sem sequer ter falado com Deus que ele queria ir, né? Não houve-se ali um diálogo entre Deus e Ezequiel para perguntar: Ezequiel, eu queria te levar num vale, você topa, você quer? A princípio a palavra vai nos dizer que a mão de Deus leva, né? Leva Ezequiel, e a gente não vai aqui dizer que foi contra a vontade do profeta, exato, né? Mas não vamos também dizer que foi na vontade. A mão de Deus levou, né? E quando Deus quer, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. E quando Ezequiel se depara com um vale de ossos secos, o Senhor abre ali séries de perguntas e começa a fazer perguntas para Ezequiel, e Ezequiel começa então a responder a Deus. E aqui está o ponto-chave do negócio. Sabe por quê? Porque quando Ezequiel olhou o vale de ossos secos, e ele então viu um problema. E esse problema Ezequiel está entendendo que não é para ele, não é para mim, não é para você, senão Deus. Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver? E olha, sabiamente, Ezequiel diz assim: Senhor, tu o sabes. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Ezequiel está dizendo para Deus assim: Senhor, tu sabes que eu não posso nada, sabes que eu não faço nada, e tu sabes que esse problema em que o Senhor agora está me mostrando, se o Senhor não fizer, ninguém mais faz. Só que Ezequiel, ele não desiste, ele não retrocede, ele não volta atrás. Embora ele tenha sido levado, depois de Deus estar mostrando para ele uma situação agravante, ele agora vai dizer: olha, Senhor, tu sabes. E aqui, irmãos, é o ponto-chave do negócio. É que muitas das vezes nós se deparamos com problemas que à vista humana não tem jeito, não tem saída, não tem solução. E você sabe qual é o nosso maior erro? Ou o maior erro do cristão, eu assim posso dizer, é que ele só quer apresentar para Deus o problema e achar que Deus tem que fazer tudo para ele. Ele apresenta para Deus um problema
E olha só, deixa eu tentar reverter aqui a situação para você entender. Aqui a mão de Deus pega Ezequiel e mostra para Ezequiel. E muitas das vezes sabe o que o ser humano, ele se acha capaz de fazer? Ele acha que pode pegar Deus, levar Deus até o seu problema e mostrar para Deus e dizer, Senhor, se vira. Quando se na verdade, irmão, a coisa acontece muito diferente. Quando se na verdade você tem que se levantar e mostrar para o nosso problema que o nosso Deus é muito maior. Só que não adianta pregar uma fé que você muitas das vezes não vive. E isso aqui é interessante, isso aqui é tão tremendo, irmão, que quando Deus começa a fazer ali, quando Deus começa a dialogar com Ezequiel, eu vejo uma coisa tão tremenda. Primeiro, é que muitas das vezes o Senhor nos leva a lugares que a gente não desejava ter ido, mas Deus leva. Segundo, que depois de chegarmos aonde Deus quer, a gente chega meio que sem saber o que fazer, sem saber o que falar, mas Deus dá a direção. Só que muitas das vezes nós não temos a resposta como o profeta Ezequiel o teve. Porque quando Deus pergunta, ele responde. Ele diz, Senhor, tu o sabes. E o Senhor vai dar uma ordem para ele profetizar a respeito da cerca dos ossos secos. O Senhor dá para ele uma ordem para ele profetizar. E ele profetizou, irmão. Olha só, não houve esforço algum da parte de Ezequiel para ver aquilo que estava morto, sequíssimo. E eu sempre gosto de ressaltar aqui que sequíssimo é o último grau da sequidão. É aquilo que quando você apanhando com as suas mãos, ele esfarela. Mas Ezequiel, irmão, não teve o esforço que talvez a gente muitas das vezes tem para ver alguma coisa acontecer. Ezequiel escutou a voz de Deus. Ezequiel executou aquilo que foi lhe ordenado executar. E Ezequiel profetizou no meio de um vale de ossos secos. E a palavra de Deus diz que houve-se ali um ribuliço e os ossos se ajuntaram com ossos, né? E foram formando ali todo o corpo, né? E se colocaram se colocaram de pé, né? Um exército, né? Que particularmente o Senhor aqui fala acerca de Israel, né? Simbolicamente o Senhor está falando acerca de Israel. Mas eu quero perguntar para você na tarde deste dia, em que vale você se encontra? Em que situação você está? Porque muitas das vezes você acha que é o fim quando é o começo. Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos e aquilo que Deus está mostrando para Ezequiel era um fim para o homem, um começo para Deus. Deus levantou um exército da onde ninguém poderia imaginar. Deus fez ossos, cria carne, tendões, nervo. Deus fez. E você acha que Deus não pode fazer na sua e na minha vida? Irmãos, o problema não é pregarmos uma fé que não vivemos. É vivermos uma fé para pregarmos. É acreditar que quando você prega, você vive aquilo que você prega porque você crê. Não adianta eu falar para você que Deus ele cura, se eu estou incapaz, se eu me encontro incapaz, se eu sou incapaz de usar a minha fé para me curar. Não adianta eu dizer para você, irmão, que Deus ele pode mover céus e terras, se mesmo eu não acredito. E eu deixo essa palavra na tarde desse dia. Amém?